Tá valendo. Boa noite para você, bem-vindo de volta. Esse é o Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia, onde os códigos jorram diretamente da fonte. Aqui você vai ter um encontro com Deus, vai ler a palavra de uma forma descontraída e descomplicada, porque o nosso objetivo é que você tenha um contato maior com Deus. E tem sido uma bênção muito grande aqui esse estudo. A gente terminou recentemente o livro de Jó e hoje a gente começa num livro que fala muito sobre o amor e a verdade de Deus, que é o livro de João. Hoje conosco ao vivo temos querido Alex, voltou da viagem, está até mais bronzeado. Ângela Rosa, Valeu. falando diretamente de Rondônia. Julimar Fernandes, nosso querido Ado, Bruno e Gorete de Minas. Vamos começar a fazer uma oração, Julimar, Ângela, Alex, quem sentir aí à vontade, e depois a gente já começa para a leitura. Demorou, vamos lá. Eu vou começar a oração. O Ângela, não assusta não quando ela falou Rondônia, ela está falando da Gil, né, o Isso. Leandro? Você falou aí, a Ângela olhou assim, opa, mas Rondônia? Calma, Fica tranquila, Ângela. O negócio é internacional, intercontinental, interestadual. Manda bala. A Gil está em Rondônia. Então vamos lá. Vamos orar? Então a gente já tem os pedidos de oração, né, Leandro? E aí a gente já apresenta, é isso mesmo? Isso, né? Pode englobar na tua oração aí, a gente está lendo no off aí esses pedidos. Fechou então, então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor, crendo que o Senhor já se faz presente, Pai, apresentando sim, Senhor Deus, e desde já agradecendo por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos contemplado, tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tudo que o Senhor tem colocado no nosso coração, tudo que o Senhor tem nos apresentado, Pai. Só temos, em primeiro lugar, agradecer, Pai. Agradecer, Pai, porque a gratidão é um princípio da prosperidade, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor ali estava no deserto e ali tinha aquela multidão a alimentar, Senhor Deus, o Senhor pegou aquele peixe e não fez nenhuma oração, a não ser levantou para o alto e agradeceu, e naquele momento houve a multiplicação. Então, Pai, aqui nós apresentamos sim, Senhor Deus, e agradecemos ao Senhor desde já por tudo que o Senhor tem entregue a cada um de nós, por cada revelação, Senhor Deus, cada entendimento que o Senhor tem nos entregue. Pai amado, queremos apenas agradecer e que o Senhor possa continuar, Senhor Deus Todo-Poderoso, entregando a cada um de nós essa clarificação, Pai, para o Teu reino. Apresentamos também, Senhor Deus, a cada pedido, Senhor Deus, que foi colocado em nossas mãos para apresentar, que o Senhor alcance a cada um deles. Eu creio que a partir do momento que essa pessoa ela teve a capacidade, a clareza de nos entregar para orar, o Senhor já providenciou a cura, a resposta, o resultado. Senhor Deus, que venha ser o Senhor sempre aqui, nos ajudando, Senhor Deus, a ajudar outras pessoas a clarificar, a entender melhor o Teu reino, assim como o Leandro falou de uma forma simples, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, que seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, Leandro. Leio eu aqui mesmo na minha versão ou alguém quer ler? Melhor, porque minha voz continua não a mesma. Como é que é? É melhor você ler aí, porque a minha versão, que é uma tranquila também, a voz também continua... Então vou mandar bala. Deixa eu só aumentar aqui o retorno para ouvir melhor vocês. O Evangelho de João, capítulo 1. A palavra da vida. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida,
e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas, desculpa. A luz brilha na escuridão. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. 19, mas tem um título, ó, A Mensagem de João Batista. Versículo 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Então tornaram a perguntar: Então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto: Preparem um caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, do lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29, o título diz: O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi, isso mesmo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Versículo 35, o título diz: Os primeiros discípulos de Jesus. E continua ou para? Falta só mais 5. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus.
Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefás. Cefás é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Versículo 43. Jesus chama Felipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: Venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Acabou aí, versículo 51. Show, hein? A gente pode fazer uma ligação já de início aqui sobre a questão da palavra e da fonte, que Jesus é a palavra, né? Que mesmo antes da fundação do mundo já estava com Deus, já era o Filho de Deus, e ele é a fonte. Então, quem está ligado em Cristo vive ligado totalmente na fonte, que é a palavra, que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele, inclusive nós, seres humanos, né? Então, eu amo muito a Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse, ela traz sobre Jesus. Até Jó, que nós terminamos, mencionou sobre Jesus, né? Então, muitos textos bíblicos remetem a Jesus, tanto no Velho Testamento, tanto no Pentateuco, quanto nos reis, nos profetas, nos salmos, né, nos profetas menores, profetas maiores, e aí no Novo Testamento nem se fala, é mencionado sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a manifestação viva do amor do Pai. Acho que vou deixar vocês falarem um pouquinho também. Muito bom, Julimar. Deixa eu aproveitar aí o que o Julimar falou, né, da palavra do princípio, que eu aprendi hoje, a Ângela sabe aí, depois eu passo para ela, que pela ordem cronológica da Bíblia, ele ia começar por João, capítulo 1, versículo 1, não é isso, Ângela?
Foi, também estava de olho nisso aí. Já passo já a bomba para Ângela. Eu acho que tinha mais gente na aula hoje. Aprendi hoje, hein? Se o negócio não tivesse travado, a gente já começaria aqui com fogo no Zoom, né? Nem... Eu já tenho o desafio, eu já tenho a imersão inteira de Gênesis. Aí, ó. É top Não, demais. eu achei incrível isso aí. Falei para vocês que escola do Reino é fera, mas se a gente lê a Bíblia cronologicamente, a gente vê aqui no princípio. O que é o princípio? A gente já liga lá com Gênesis. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. É o que o Julimar falou, Jesus é a palavra. Então, eu gosto muito, porque a palavra aqui é logos. Logos é o verbo, é a ação. Então, a ação de Deus é Jesus. É lindo. Então, assim, a gente vê que no princípio era a palavra, era o verbo, era a ação. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, eu acho que assim, vai ser um desafio para a gente falar de João 1 em um dia. Porque tem muita coisa aqui, tem muita coisa em João 1, porque é lindo, porque a gente vê que Deus se revelando aqui. João fez um resuminho, né? Ele mesmo fala, eu poderia ter escrito muito mais. Nem todos os livros seriam suficientes para pôr tudo que Jesus fez. Então, você vê que ele faz um resuminho do que ele teve com Jesus. Então, a gente vai ter que extrair muita coisa daqui que é lindo demais. E a palavra estava no princípio com Deus. Eu amo esse versículo 3, porque vocês sabem o que eu tenho com o 3, né? Então, Hebreus 3, Gênesis 1, 3, Hebreus 11, 3, Gênesis 1, 3 e João 1, 3. Estão falando da mesma coisa. Eles falam da mesma coisa. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, ele fala depois que ele continua falando da palavra. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E hoje eu ouvi ele falando do Raya. Quem já entrou na minha página sabe que ela é Raya por causa disso. Haja, venha à existência aquilo que não existe. Então, tudo que existe foi feito do que não existia pela palavra. Só que o que é a palavra? Ele não fala que é qualquer palavra. A palavra de Deus, que é Cristo. Forte demais, hein? É lindo. É que nem o Julimar falou. Apaixonada. É que nem o Julimar falou. Ele já começa declarando Cristo todo o tempo. Eu sou. Não tem como esconder, é muito claro, não tem como você esconder, não tem como separar. Não existe, não existe. Nada do que foi feito não seria feito sem ela, a palavra, ou sem ele, Jesus. Nada. Verdade. A começar pelos anjos, em todas as suas classificações. Demais. O Bruno está só ali, prestando atenção. Pode falar, Bruno. A mineirice ali, está pensando. Abre o áudio aí. Abre o áudio, Bruno. Na verdade, eu estou aqui escrevendo e estou com uns trabalhos atrasados para me entregar e estou prestando atenção, né? Quando a gente fala do livro de João, do Evangelho de João em si, né? A gente se percebe que o Evangelho de João é o quarto evangelho, digamos assim. E ele é o mais simples, é o que foi escrito, digamos assim, para as pessoas com menos estudo, digamos, na época, mas é o que mais revela, é o que mais te dá condição de entendimento de quem é Cristo e é a palavra de Cristo.
E junto desse contexto, a gente sempre tem que fazer 3 perguntas para a gente mesmo, né? Quem é Cristo? O que é fé? E o que é a palavra? E João, ele explica isso de uma maneira concisa e consciente a todo momento, se a gente for pensar nisso, né? E quando fala o que é fé, é isso mesmo. A Ângela está escrevendo, eu estou vendo hoje. E isso que é o importante do Evangelho de João. Vocês falaram também que ele poderia ter escrito várias outras coisas de que, né, do que foi relatado, mas ele escreveu apenas aquilo que vai te chamar a atenção, aquilo que vai gravar no seu consciente de quem realmente é Cristo, quem é realmente, o que é realmente essa palavra, né? E assim por diante. É um livro muito bonito. É o livro do primeiro amor. É o livro que acho que todo mundo leu primeiro, né? É o primeiro livro que a gente... Não, Leandro? Foi o primeiro livro que eu li na minha vida e eu ganhei um livrinho só de João e eu cheguei a comprar umas 100 unidades desse livrinho de João para evangelizar, porque eu fui já nas ruas evangelizar com um livretinho de João. Olha só. Olha para você ver a ideia. Quão poderoso é o livro de João, hein? Testemunha de Jeová usa o livro de João. E Testemunha de Jeová não acredita em Jesus Cristo como o Senhor, né? Eles pregam Jesus como profeta. E aí eu fico interessante, como que uma pessoa pega o livro de Jó, ou como uma denominação pega o livro de Jó, coloca explícito ali que Jesus Cristo é o Senhor e não crê nele. Eles colocam ele como letra minúscula. Então é um Deus, não é o Deus. Aquela velha história do judeu, né? Você está pregando quem? Eu estou pregando o pai. E se você está pregando o pai e não aceita o filho, não faz sentido nenhum. Né? É claro que a gente não vai entrar em denominação, porque senão seria uma coisa mais complicada. Mas a questão é, nós, como cristãos, normalmente quando a gente começa a ler a Bíblia e começamos pelo livro de João, a gente tem esse entendimento do amor que excede tudo, o sacrifício. E se a gente for colocar no ponto da letra, né, é um dos evangelhos mais compreensíveis da forma de quem é Jesus, o que é Jesus, o que é vida, né? O que é vida, o que é fé. É uma linguagem universal, isso mesmo. Né? E o próprio Jesus fez essa pergunta para os discípulos, né? Quem vocês dizem que eu sou? Né? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E Jesus falou, olha, você está revelando algo poderoso aí. Calma, Pedro, não é hora. Olha, eu vou dizer uma coisa. Guarda essa palavra. Eu vou ser como é que eu vou colocar? A linguagem, essa linguagem universal que João usa, ela chega a ser tão simples, para que uma pessoa de 12 anos entenda, 11 anos entenda. Porém, ela chega a ser tão complicada e tão misteriosa a respeito de Jesus, né, desses códigos da vida de Jesus. É uma linguagem universal que tem 2 tipos de leitura. A leitura simples e a leitura onde você consegue extrair os códigos. Ou seja, quando você lê... sobrenatural. Quando você lê aquilo ali inspirado... Eu vou falar com você, eu já li o livro de João
algumas vezes. E todas as vezes que eu leio, e assim, dependendo do estado que eu estou, digamos, eu consigo tirar algo novo. É algo assim que muda o meu pensamento no sentido de que mexe com a minha alma. É algo que eu vou colocar nesse sentido. É algo que o meu espírito talvez não tinha percebido ou já sabia e aquilo foi me revelado. É o livro de João. Então, assim, é muito legal a gente ler o livro de João e entender esses códigos, entender esses mistérios que estão ali, né, nesse livro, nessa simplicidade toda. Então, é fenomenal. Eu acho que ao mesmo tempo que ele é simples, ele é o mais profundo, porque ele é o que mais tinha intimidade com Jesus. Os outros, cada um tinha um foco, mas ele era aquele que se via como discípulo amado, estava debruçado no peito de Jesus. Então, eu creio que, assim, porque a gente separa, tinha os 70, os 12, dos 12 tinha os 3, mas só João reclinava no peito de Jesus. Então, eu vejo que, assim, ele fala com uma profundidade que, assim, se você não tiver realmente a revelação do Espírito Santo aqui, a gente está distraindo os códigos, porque é profundo demais, né? E ele vai, aí depois ele começa, depois ele continua ali, a palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo e ilumina toda a humanidade. Então, a eficácia da luz aí é iluminar toda a humanidade, mas nem toda a humanidade quer ser iluminada. Mas a eficácia, ela é para toda a humanidade. Então, a luz, quando eu tenho falado muito isso, né? Uma pequena luz, ela é capaz de desfazer as mais densas trevas, porque não tem luz que resista, não tem trevas que resista à luz. Acende um fósforo, que é uma luz tão pequenininha no escuro, você vai ver. Acende uma velinha no escuro, que você vai ver. Imagina a luz do mundo, a luz verdadeira que é Cristo. Gente, isso é lindo demais, é poderoso demais. E mesmo que as pessoas não reconheçam que ele é a luz, ele continua sendo a luz. A luz. Ele não depende do reconhecimento da humanidade, né? Verdade. Ele continua que sendo Deus. Na verdade, ele não precisa da hidrelétrica para girar nenhuma chave, né? Para acender a luz dele. Ele é a própria luz. Então, fez eu lembrar de quando a gente mora em roça. Não sei se alguém já morou em roça. Eu lembro disso sempre, porque quando a gente vai para a roça e não tem luz vizinho, é quilômetros de distância um de outro, falando de fazenda, né? E quando a gente sai, não tem luz estancada no pote, nas trilheiras para a gente seguir. E às vezes a gente vê lá, por exemplo, o vizinho que está a 6 quilômetros de distância. Aí tem uma luz lá, tipo uma lamparina, lá no final. Você estando a 6 quilômetros de distância, você consegue ver aquela coisa brilhando, se chamuscando, sabe? E é a luz da lamparina, uma luz qualquer. Imagina se você consegue ver Jesus quando você está na escuridão. Nossa, demais, né? Que norte não é para você. E eu te aconselho, se você nunca foi na roça onde não tem luz, vai, você vai entender que eu estou falando. O que é Jesus? Demais, quem nunca brincou em retiro à noite não sabe o que é isso. Eu já brinquei muito em retiro à noite, tudo escuro, e a gente querer ver uma luzinha pequenininha. Imagina Jesus que não precisa, ele é antes. Quando a gente vê aqui que ele era antes do princípio, no princípio, ele é antes de ser formada a luz. Ele é antes de ser formado o sol. Então, Jesus, ele é a luz que ilumina antes do sol. O sol veio depois, o sol faz parte da criação dos luminares. Então, e olha que interessante, hein? Luz
Olha o código disso aí, olha, você presta bem atenção. No Salmo 36 ou 136, fala sobre a luz do meio-dia. Se você parar no meio da estrada e tentar olhar a olho nu o sol do meio-dia, o seu olho não consegue. Não consegue. Mas as escrituras falam lá que quando os arcanjos estão na presença de Deus, o que acontece? Eles tapam os olhos, né? Alguém consegue lembrar aí? Sim. Então, que eles tapam os olhos por quê? Porque não são dignos de ver a luz que sai, a remanescente que sai daquele local. E assim é o ser humano. Quando faz essa comparação da luz, que Jesus é a luz, que é a própria luz, antes mesmo do sol. Se um astro terrestre que ele criou. Tem hora que teu microfone dá uma virada, Bruno. Não sei se ele dá uma abafada. Melhorou? Acho que melhorou. Melhorou. Então, quando a gente vê Jesus, falando de Jesus, que comparando ao sol, que é o astro que ele criou, que nós, seres humanos, não conseguimos ver a luz que remanesce, que resplandece ao meio-dia, né? A olho nu, será que nós realmente iríamos conseguir olharmos para Jesus sendo a luz da criação? Ele é a luz perfeita, né? Né? É doideira a gente pensar que é muita luz, porque ele, depois, né, lá no final, a gente vai ver que ele vai ser a luz que vai iluminar tudo, não precisa do sol mais. Depois isso vai lá para Apocalipse e tal, mas ele é a luz que ilumina tudo. Porque foi assim no princípio, né? Então a gente vê que ele é a luz antes, como o Alex falou, antes de Gênesis, né, Alex? Antes de Gênesis. Pega o código. Algo incrível. Para você que está aí assistindo a gente pelo YouTube gravado, eu queria dizer para você, você não pode mais ficar em trevas. Encontre-se com a luz. A luz está vindo ao seu encontro hoje, independente de religião. Porque nós não estamos aqui para falar de religião e nem de religiosidade, mas para falar da luz que existe antes mesmo da luz que você conhece hoje, da luz natural, da luz elétrica, de tantas outras luzes que existem por aí. Então, e tem até uma música para isso, Cristo, né, Julima? Tem até uma música para isso. Do império das trevas ele nos transportou, trazendo luz para o seu amor. Cristo Aí sim, Jesus é Bruno. o nosso Senhor. E aí vai, né? Pegou? Então, assim, tem muita gente hoje apagada, apática, obstruída mentalmente, totalmente enfornada em seus medos, devido até essa pandemia que está no mundo. E nós estamos aqui para falar para você que, independente de tudo isso, a luz está aqui. A luz continua brilhando, mesmo diante de todas as dificuldades e lutas que você está passando. Ele quer irradiar a sua vida com a sua luz permanente, que nunca se apaga. Verdade, hein? O que tem de simples, João, tem de profundo. Muito. É o muito. livro, na verdade, esse livro João escreveu esse livro e um livro que a gente conhece muito bem, que é o Apocalipse, né? E ele usa essas linguagens muito simples. A linguagem da comunicação dele é uma linguagem de sinais. E esses sinais é o que a gente vai tentar decifrar aqui.
Esses sinais, quando você percebe esses sinais na vida espiritual, na vida física espiritual, você entende a essência do Criador. Você entende a essência do ser, na dimensão de quem eu sou em Cristo, ou o que sou em Cristo, o que posso em Cristo. Aí entra lá as perguntinhas: quem é Cristo? O que é fé? E o que é vida? João fala muito dessa vida eterna, vida com o Pai, né? Então a gente tem que, toda vez que a gente lê e compreender algo de João, a gente tem que fazer essa pergunta para a gente mesmo: quem é Jesus? O que é essa fé? O que é a vida? Espera aí, essa vida que eu estou vivendo, será que realmente é a vida que eu deveria viver? Né? Então, assim, eu sempre, quando leio esse livro, eu aprendi isso, fazer essas perguntas, né, a respeito de qualquer capítulo, até mesmo qualquer versículo em João. Porque contém muita coisa quando você lê um versículo sequer e faz essa pergunta: o que ou quem é Cristo? O que é fé? E o que é ter vida em Cristo? Eu fiz 5 perguntas só, você fez 3, você fez mais econômico. Eu falei, estimulei eles a estudarem a Bíblia fazendo 5 perguntas sempre. Eu só viajo na viagem econômica. Só viagem econômica. Eu gosto da primeira classe, olha. Ele vai para 3, ó. Ele vai para econômica, na 3. Mas eu sou igual o Silvio tem que Santos. aprender a fazer perguntas. Não, é a essência, assim. Eu, como disse, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, eu aprendi isso na igreja. Ele Então, não fala assim, da fazenda, ele fala da roça. da roça, né? Então, assim, eu aprendia isso, assim, de ter fazer essas perguntas. Quanto mais, na minha questão, assim, na minha posição é bom fazer pergunta? É bom fazer perguntas. É bom fazer perguntas assertivas. É bom fazer perguntas assertivas. Para uma compreensão melhor, para o meu cérebro assimilar melhor, eu posso fazer 20 perguntas, mas eu não lembrar das perguntas que fiz. Mas eu posso fazer 2 ou 3, que aquilo vai ficar gravado na minha cabeça. Quais são as 3 perguntas que eu fiz que vai ficar gravado na minha cabeça? Quem é Cristo? O que é fé? E o que é vida? Cristo, fé e vida. E aquilo fica na sua cabeça, por incrível que pareça. É igual a melodia quando você usa ela. Tem uma musiquinha que eu escutei já tem uns 4 dias, que é, se eu não me engano, quem canta é o Jorge Benjó, que é negócio da África lá. O Uganda, cantando negócio dos escravos. E aquela coisa aqui ficou na minha cabeça, sabe? A melodia é igual essas 3 perguntas. Se você fazer essa pergunta assim, ó, quem é Cristo? O que é fé e o que é vida? A pessoa fica assim, oh, peraí, o que você está falando comigo? Cristo, fé e vida. É mistura de chá? O que é isso? Quem é esse mano aí que tá me perguntando isso? Por que você está falando de Cristo para mim? Você tem fé? Aí vem a última pergunta. Você vive a vida de Cristo aqui? Assemelha com a sua vida. Assemelha com a sua vida na hora. Gente aí, e para você que está assistindo a gente, pensa que não é para você, nem a fé, nem a vida e nem Cristo, quero dizer para você, João capítulo 1, versículo 12, que nós lemos hoje,
responde claramente que é para todos. Ou seja, ele veio para os judeus, né? Para o povo judeu. Mas o povo judeu não o reconheceu, não o aceitou como filho de Deus. Mas aí vem a fé. Mas todos quantos, né, creram nele, receberam ele, se tornam o quê? Filhos de Deus. Bem simples, não é difícil. Você não precisa passar por uma transformação física. Você não precisa ter um uniforme, né? Vestir uma farda para ser filho de Deus. Não, é simples. É receber Jesus no seu coração, é crer nele, né? Entregar a sua vida para ele e acreditar que ele é o simples de Deus, que ele é a luz, que ele é a vida, que ele é antes da fundação do mundo e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Maravilhoso. Antes desse versículo aí, eu até ia pensar que a gente não pode esquecer de comentar que esse João que ele menciona aqui não é o João escritor, porque foi surpresa até quando a gente comentou sobre isso na sexta ou antes, foi uma surpresa para falar que não, esse não é o mesmo João, porque ele fala aqui, ó, e houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse João é o João Batista, que ele foi o profeta de Deus que rompeu os 400 anos de silêncio, porque depois que o povo pecou, Deus ficou em silêncio, não houve profecia por 400 anos, conhecido como 400 anos de silêncio. E João tinha sido profetizado já pelo profeta Isaías como a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Salvador, para o Messias. Então, quando fala aqui no versículo 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Não é o João que escreveu a carta. Então, é outro são dois João. São dois Joãos. Nesse caso é o João Batista que está falando. Isso, esse João que ele está falando aqui, ele está falando do João Batista, que foi o que começou a pregar e anunciar. Ele rompeu esse silêncio. Ele rompeu esse silêncio dos 400 anos. Chama período interbíblico, alguém já escreveu aqui, que foram os 400 anos de silêncio. E aí ele rompeu esse silêncio profético, que ele veio anunciando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então ele veio pregando o arrependimento, preparando o caminho para Jesus. Fala, Bruno. Não, eu queria dizer que isso que você falou, né? Que esse João, né, o primeiro João era o primeiro João dos 400 anos de silêncio, e o segundo João, tanto é que é considerado o quarto evangelho, né? Sim. Que não são coisas em períodos diferentes, porém numa linguagem mais simples, né? Ele usou essa linguagem, digamos assim, a linguagem simplória. Para quem não assistiu ainda sexta-feira, que foi a base, dando pano de fundo, assiste, que a gente falou um pouquinho disso. Procura volta lá, YouTube, volta o play. Volta lá no YouTube, assiste o vídeo o último vídeo que foi postado, porque lá a gente deu um pano de fundo, explicando toda essa diferença dos 4 evangelhos, falando dessas diferenças, o porquê um, o porquê outro. Fica aí para vocês assistirem e não perderem esse conteúdo, que foi muito bom. É bom lembrar aqui que a gente tem um grupo de Telegram, quem estiver assistindo pelo YouTube pela primeira vez, né? E quiser cair para dentro do grupo do Telegram, cai, porque no grupo do Telegram estão todas as leituras que foram feitas do livro de Jó, né? E a abertura para o livro de João também, o pano de fundo que foi feito. Então, assim, nós, além de termos aqui esse encontro no Zoom, a gente tem um grupo de Telegram, a gente tem um Instagram e a gente tem um canal no YouTube, todos chamados Código 007, porque nós nos encontramos 00:07, né? Agora de segunda a sexta. Beleza?
Sempre para melhorar o seu aprendizado e não ficar pesado para ninguém. Não é isso aí? Bom demais. E é bom demais a gente ver que aqui a gente está extraindo tantos códigos, né? E como foi com o Jó, a gente vai fazer com o João. E eu falei, vai ser muito difícil a gente sair de João 1 hoje, porque ele fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Esse versículo que o Julimar comentou antes, ele é muito poderoso, porque o Messias foi prometido aos judeus. Então, era uma promessa aos judeus, ao povo judeu. Por isso que fala que ele veio para os seus, mas os seus, que são os judeus, não receberam. Mas a todos quanto receberam, essa palavra aí está falando do receber, aí é crer, porque você só recebe aquilo que você realmente crê, como o Julimar já explicou, já ensinou, a gente crer e receber a Jesus no nosso coração. Deu-lhes o direito de serem filhos. Eu gosto muito dessa palavra filhos que é usada aí, que a Bíblia usa duas palavras para filho, o teknon e o ruios. Essa palavra que usa aqui é o teknon. Eu não sei pronúncia, tá? Pronúncia do inglês ainda vai, mas pronúncia, mas no escrito é teknon, que é descendência, é filho menino. Então, assim, a ideia do criança, filho pequeno, não é um adulto ainda. Então, como a gente falou, quando a gente nasce pequeno, depois a gente tem que se desenvolver. Lembra que a gente falou bastante sobre isso em Jó, que quando a gente nasce, na fé, a gente nasce pequenininho, depois a gente vai crescendo na fé até ter a estatura de varão perfeito, como a Bíblia diz, que são os herdeiros. Porque direito de serem feitos descendência. Gente, isso é lindo. Detalhe. Todos somos herdeiros quando nos achegamos a Cristo. Todos. Independente de você saber ou não as Escrituras. Se você se achegou a Cristo, você já é herdeiro. Porém, o verdadeiro herdeiro é aquele que governa. É aquele que tem amadurecimento de decisões. Se você se chegar a Cristo, e se você morrer hoje e falar assim, eu aceito Jesus, mas não se amadureceu na fé, você também vai estar no reino, como criança. Por isso que Jesus fala lá, vinde a mim todos os pequeninos, porque deles são o reino do céu. Então, também há pequeninos no reino do céu, né? Na criança, falando de criança, e falando também desses herdeiros achegados, né? Porque talvez a pessoa vai chegar lá e vai pensar assim, mas se aí como é que eu agora eu sou herdeiro, eu não posso governar. Mas você não aprendeu onde que assina o papel, então não tem como, né? Aquela velha história, assinou sem ler, paga sem dever. E Jesus não quer que você assine sem ler. Ele quer que você assine sabendo que está assinando. Ô, Bruno, tem uma parte na Bíblia, eu não vou saber agora com precisão, fala onde está, mas diz assim, que o herdeiro, quando criança, os tutores que tomam conta até ele ser adulto. Então, enquanto ele não é adulto, ele não, vamos dizer assim, enquanto ele não é adulto, os tutores que mandam na herança. Quando ele cresce, eu lembrei quando a Angela estava falando, e você falando aí, eu lembrei dessa passagem, eu não sei onde está, mas ele fala assim, o herdeiro, quando criança, a herança é dominada por tutores, alguma coisa desse tipo. Depois eu pego e coloco lá, mas é muito legal. Quando tem uma passagem em Hebreus que fala sobre herdeiros. Eu não sei se é essa que você está falando, eu não sei se é herdeiro da promessa, né, e o herdeiro do juramento. É no Velho Testamento. Eu lembro que é no Velho Testamento. No Velho que eu estou sem internet aqui,
E eu estou no celular, se eu ia No buscar. Velho Testamento tem... Ai, minha enciclopédia tá falhando hoje. Eu também não lembro, não. Mas, olha, falando nessa questão de crescimento, né, de amadurecimento, o primeiro passo para você amadurecer é a leitura da Bíblia, é a leitura da palavra de Deus. Porque você só vai crescer se alimentando. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos alimentando e alimentando vocês também que estão aí nos vendo, nos assistindo, de alguma forma, fazendo com que você cresça na fé, fazendo com que você deixe de ser um herdeiro com tutor, mas se torne um herdeiro de verdade, sabe? Crescido, né? Que não é aquele menino ainda tomando leite, porque Paulo fala, né, que antes nós éramos como crianças, como meninos que dependiam de leite, e agora nós precisamos se tornar adultos, que podem comer um alimento mais sólido, fortificado, né? Feijoada, vai, como diz na Bahia. Então, o primeiro passo é esse, leia a Bíblia. Quando eu dei por gente, a primeira vez com os meus 15 anos, que eu peguei uma Bíblia pela primeira vez na minha mão, eu lia e não entendia nada. Mas a minha tutora, né, que eu me converti numa igreja que era dirigida por uma missionária, e ela falava assim, olha, continua lendo. O que você não entender, você pode anotar e perguntar. O que eu não conseguir responder, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer a revelação para você. Então, eu lia e a minha Bíblia era anotadíssima. Então, assim, para você que nunca leu a Bíblia e você, quando vai ler e não entende, eu quero dizer para você, insista na leitura, continue lendo. E se você não estiver entendendo, pode perguntar. Nós não cobramos nada. Se for preciso para responder qualquer dúvida, nós não cobramos nada, tá? Nós vamos responder para você, nós vamos te ajudar, mesmo com o pouquinho que nós sabemos, porque a Bíblia ela é imensamente grande e nem todo mundo tem a capacidade de compreender e entender todos os códigos dela. Então, assim, cresça se alimentando com a palavra de Deus. Pegando a sua deixa, Julimar, quando a gente começa a ler a Bíblia, pelo menos os novos convertidos, pessoas que não são convertidas, encontram uma dificuldade muito grande porque Satanás coloca essa dificuldade na sua cabeça. Satanás te imputa coisas que você não vai entender para quê? Para que você não alimente o seu espírito, né? Você vai ser forçado, vai fazer o seu espírito aí forçar um jejum forçado para ele. Ele está querendo comer e você não está querendo deixar. Então, é importante que você lembre disso quando você estiver lendo a Bíblia. Que você leia um capítulo. Você não precisa ler o livro todo, não. Se você ler um capítulo e entender o que aquele capítulo está dizendo, você já comeu aí a já comida alimentou principal, o espírito. Você já comeu a entrada, a comida principal, o deserto ainda está tomando café. Isso Pois é, e na minha época não tinha a Bíblia na linguagem de hoje. Eu lia um texto, por exemplo, falando de concupiscências da carne. Meu, eu ficava louco. O que é isso? É de comer? Nós somos da época que lia com dicionário. Eu tenho meu dicionário até hoje, e de papel, porque não tinha dicionário no celular, não. Era ler com o dicionário do lado. Tá vendo como está mais fácil hoje? Tudo está mais fácil hoje. Hoje é muito fácil. Hoje eu estou com 3 versões diferentes aqui na minha frente, mais algumas no celular. E hoje a gente pesquisa muito rápido. Hoje está muito fácil. Tem o código 007 para você e a gente aqui ter simplicidade.
E a gente aqui para extrair os códigos, né? Porque ninguém detém toda a revelação. Ninguém, não tem uma pessoa só que fale assim, eu tenho toda a revelação, ninguém tem. Então a gente está aqui. Eu Quem falar conheço isso uma é pessoa que mentiroso tem. aí. Eu conheço uma pessoa que tem. Ah, Só uma. só uma, O só verbo. Espírito Santo. É meu amigo Jesus. Ah, eu ia falar o Espírito Santo que tem, porque ele fala que o Espírito fala das coisas do Pai. Então é só ele, é assim, Jesus está com o Pai e o Espírito está em nós. Né? É maravilhoso isso. Quando o Julimar fala do crescimento, só basta ler a Bíblia, é por isso que ela fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra dele e luz para o nosso caminho. Quando o Julimar estava falando, foi o que veio na mente, né? Que eu estava comentando, que a Ângela falou que aquele versículo que eu falei está em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, então, por exemplo, ele não tem a maturidade, né? Em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas em Provérbios. Em Provérbios tem também. O que a Ângela me passou foi o 4 que fala, que é exatamente isso que eu estava pensando. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, enquanto a gente não crescermos, nós não tomamos posse daquilo que já é nosso. E deixa eu falar aqui, ó, eu falei um pilar para o crescimento, que é a leitura da Bíblia. Sim. O segundo pilar é a oração. Você precisa falar com Deus. E o terceiro pilar é isso que nós estamos fazendo aqui agora, a comunhão. Estar glória. em contato com pessoas que também fazem a mesma coisa que você. Lê a Bíblia e ora. Pronto, fechou. E ó, vou te falar uma coisa, se você quer viver muito tempo, é uma estatística norte-americana que se você quer viver um pouquinho mais, você tem que fazer uma coisinha que a gente faz. Alguém pode falar o que é? Ler e meditar na palavra. Não, orar, falar com Deus. Meditar, orar, falar com Deus, né? Meditar, orar. Quanto mais você fala com o Pai, mais anos de vida você tem. Então, E, ó, se você quer viver mais... Você abre o sorriso, ó. Você fica feliz. Calma, foi uma dica. Tem as pessoas mais velhas, mais idosas, né, do mundo, o segredo delas é o tempo com Deus. A maior parte delas, o segredo é o tempo com Deus. Isso tá numa pesquisa numa faculdade americana, você acredita? Acredito. Se a faculdade americana está estudando a oração, eu que sou nem na faculdade vou mais, minto, não vou fazer oração. Tá louco. Qual que foi o primeiro? Você falou oração, comunhão, e o primeiro era o quê? Leitura da Bíblia. Thanks, baby. Ou em outras palavras, isso aqui tá um verdadeiro seminário teológico. Nossa. Nós não somos doutores da lei, mas... Aqui é mais descontraído. Mas, ó, eu vou falar de mais um trecho aqui trazendo para a gente, que esse é muito importante para a gente pensar. Por que João mencionou sobre isso? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e vontade. Nada que está aqui é por acaso. Nada que João pôs, tudo que João pôs aqui tem um propósito. João, ele escreveu bem depois. E haviam aqueles que falavam que Jesus era só espírito, que era um espírito iluminado, que Jesus era um profeta iluminado, mas a própria palavra diz que aquele que não crê que Jesus veio em carne, que a palavra se fez carne e habitou entre nós, porque então, assim, o que ele está refutando aqui?
aqueles que falavam assim, para Jesus foi ou um extremo ou outro. Ou Jesus era 100% Deus, então para ele foi molinho, foi tranquilo passar por tudo. Ou Jesus era um espírito iluminado que nunca foi realmente um corpo humano. Então tinham os agnósticos, que é um nome estranho, mas eles não criam que Jesus veio em corpo. Então João, ele combate diretamente isso. E quantas pessoas hoje a gente vê por aí, isso aqui não acontecia só lá naquela época. Quantas hoje a gente vê vendo Jesus como um espírito iluminado, como um espírito mais, um profeta de sabedoria maior. Então, João está combatendo não só daquela época, mas de hoje. Porque acho que foi com o Alex, o Leandro, não lembro se eu comentei, que tudo o que tira Jesus do centro, tudo que rouba a centralidade de Cristo, não é a sã doutrina, não é a mensagem verdadeira do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho são boas novas de Ângela, Cristo. deixa eu falar uma coisa que me veio de insight aqui. E Jesus, ele falava e se apresentava como o Filho do Homem. O Filho do Homem. Então, ele fazia questão de que todos entendessem que ele estava em carne, que ele era homem, né? Que ele também era homem, que ele, na verdade, ele é o Deus homem, né? Ele é o único nos céus, na glória, que representa a humanidade, porque ele é o Deus homem. Porque ele é 100% homem e 100% Deus, porque só quando a gente pensa, isso eu vou falar lá na frente, não vou nem dar muito spoiler aqui, mas quando a gente pensa o que foi cruz, só para dar um spoiler, para dar o gostinho das pessoas quererem ver o que vai ser lá na frente, né, Alex? Que o Alex ficava, não. Para. É um insight para... Não. Vamos fazer igual fazer Angu, gente. Vamos deixar esse povo esperando. Só para dar o gostinho de quero mais. Tá no primeiro capítulo ainda. Assunto para os próximos. Não saiu nem do 14, ainda a gente está no 14. Mas, eu acho que assim, vai dar para a gente terminar até o 18 só hoje. Não acho que vai dar para passar para frente, não, porque do 18, porque ele fala que João testemunhava sobre Jesus e exclamava dizendo: esse é aquele de quem eu disse, ele o que vem depois de mim tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. Então, João se levantou para anunciar, esse aí é aquele que vinha depois de mim, e da sua plenitude todos nós temos recebido. Gente, eu amo esses versículos. E esses dois aí, eram primos, né? O João Batista e Jesus eram primos. E quando eles estavam ainda na barriga de Maria e de... Qual que era o nome da outra mãe lá? Isabel. Marta, né? Isabel. Maria e Isabel, quando elas estavam grávidas e se encontraram, os dois se mexeram na barriga, ou seja, João já estava lá dentro da barriga de Isabel falando, tá aí, o Messias está aí. Ô, Julimar. Plena do Espírito Santo. Essa parte é o livro de Lucas que fala, né? Sim. É o livro de Lucas. Você fica vendo, a Angela falando, você falando agora, eu fiquei imaginando o João Batista falando, depois de 400 anos de silêncio, algo desse tamanho. Eu fiquei imaginando agora vocês falando aqui, falei, meu Deus do céu, que intimidade, que comunhão direta do Pai do céu, depois de todo esse tempo que gerações e gerações passaram e veio de um jeito incrível. Pode falar, Angela. Não, eu pego os ganchos seus aí, é lindo demais, porque você imagina que hoje a gente tem medo da reputação, o que vai falar, que não sei o quê. Gente, João foi tido como louco, porque ele pregava no deserto, ele comia mel silvestre, gafanhoto, vivia longe, se vestia de pele,
porque ele tinha um relacionamento com Deus, era muito, muito intenso, porque ele fala que Deus falou para ele como reconhecer o Messias. Deus falou para ele como reconhecer o Messias. Então... E, ó, pegando seu gancho de loucura, quando a gente se converte, tá me ouvindo melhor? Tá me ouvindo? Sim. Tira seu microfone aí, tá escondido. Esse microfone eu tô querendo aí. fazer aquele microfone do Silvio Santos, sabe? Mas tá difícil. Quando a gente se converte pela primeira vez, porque existem dois tipos de conversão. Aquela que você converte pela primeira vez, aquela que você às vezes se afasta de Deus e volta, né? E por amor, enfim. Mas quando a gente se converte a primeira vez pelo ouvir da palavra, pela fé, as pessoas costumam dizer assim: esse camarada ficou doido. Esse camarada ficou doido. Porque tudo é diferente. Você começa a ver as coisas de uma maneira diferente, você começa a agir diferente. E essa loucura que João às vezes enfrentava lá, esses milhões de anos atrás, não é nada novo nos dias de hoje. É a mesma loucura que o pessoal daquela época já via em João, está vendo em você, simplesmente porque você acordou para a vida. Um monte de doido aqui. Né? Então, sabe como eu vejo isso aí? Lembra que o Júlio estava falando? Como é que tem a musiquinha do quem toma os remédios controlados? Lê soprano, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem uma música, eu já vi essa música aí. Sabe que eu vejo essa loucura, pegando o gancho aí que o Bruno estava falando, e o que o Júlio falou dos pilares, que é a oração, eu vejo nas 3 esferas, que o que acontece? Eu falei em outras vezes, vou repetir agora de novo, porque veio na minha mente, eu vou junto com a loucura. O Espírito de Deus, quando fala com o seu Espírito, segundo o pilar que o Júlio falou, que precisa, o que acontece? O seu Espírito sabe quem você é, mas a sua mente, o seu natural, a sua alma, não entende. Aí quando vem o impulsionamento do Espírito, aí o que acontece com seu cérebro? Você está ficando louco. Você mesmo se sabota. Só que quando você tem uma intimidade maior e ali o seu espírito é mais forte e aí convence o seu natural, a sua alma, a sua mente, que o que ele está falando é verdade, você vai conseguir, você já é vencedor e assim por diante. Então, quando você vê essas loucuras aí, a pessoa fala assim, nossa, que loucura, é porque você está no sobrenatural. Estamos pirando com João Batista, somos pirados com João Batista, sabe? Verdade. Pegou o código? Com Pegou. João. Ele era totalmente fora da caixinha. O João foi fora da caixa, ele foi fora da sociedade, ele viveu literalmente à margem da sociedade, da época dele, né? Então, a gente vê um João preparado por Deus para esse tempo, né? Ele foi levantado como falou, nós somos. Eu creio muito que nós somos aqueles que estão sendo tocados, despertados, como cada um que está ouvindo essa mensagem. Porque a mensagem está chegando no coração de cada um, chegando no coração de cada pessoa. E se você está ouvindo isso agora, sinta-se tocado pelo Espírito Santo e reflita sobre esse amor que alcança a sua vida. E não importa se foi através da mensagem de João Batista ou a gente hoje que replica essa mensagem. Hoje nós estamos retransmitindo essa mensagem. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Só Jesus salva. Esse é o Cordeiro de Deus, né? E é lindo. Cadê o host, hein? O host está aqui. A gente não deu espaço para ele falar ainda. Não deixa o Leandro falar.
Fala aí, Fala, Julimar, diga aí. Vamos finalizar 1h30 já. Deixa eu só fechar esses 2 versículos aqui. Aí, Mano, só os dois, fecha fechar aí. o 18. Porque aí fecha esse bloco do 18. Eu estava falando aqui, porque a plenitude, a sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Porque o 17, porquanto a lei foi dada, pega os versículos, pega as palavras que estão aí, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. São 2 palavras completamente diferentes. Uma foi dada, a outra veio. Então, graça e verdade veio através de Jesus. Ou Jesus é a graça e a verdade. Então, Jesus é a graça de Deus. Por isso que é graça sobre graça. Jesus é a verdade de Deus. Jesus é a luz. Jesus é tudo, é a plenitude de tudo. E aí no 18 ele fala, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Se hoje o que a gente pode conhecer e ver de Deus foi revelado em Jesus e por Jesus e através de Jesus e em nós, gente, o Pai é revelado pelo Filho. Esses são temas muito fortes de João que não dá para a gente deixar passar. Exato. E olha, você falou um código aí. Você falou um código aí, ó, que veio, não foi dado. Então, nós não recebemos a graça. Ela nos encontra. Ela veio. Ela veio, ela nos encontra. Pegou o código. Pegou, ó. Na hora. E se você tem alguma dúvida, assim como você falou, Julimar, se alguém está aqui, está assistindo a gente, às vezes a gente está falando, a pessoa não está conseguindo acompanhar, até mesmo porque ela é nova, ela entrou agora, enfim. Pode chamar a gente, que nem o Julimar falou, ninguém vai cobrar nada, ninguém vai para esclarecer, para clarificar, para tentar não, quem tenta é o diabo, mas para te ajudar de alguma maneira. Pode ir lá, Ângela. Isso aí. Com doideira, mas a gente ajuda. É doideira, porque, assim, gente, esse livro é muito rico, não dá para a gente passar pelos versículos assim, fazendo um resumão dele, porque tem muita coisa aqui. E pega o código que está aí, está falando unigênito, tá? Jesus ainda é o unigênito. O unigênito é único. Guarda aí, vai escrevendo os códigos, que depois a gente revela mais para frente. No próximo capítulo. Não, vai demorar um pouquinho, ainda não vai ser no próximo, não. Tem que acompanhar. Abre o áudio, Bruno. Nos próximos. Os próximos, mas Jesus esse código do unigênito, eu vou falar para você o seguinte. Poderoso. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. A soberania de Deus está acima de tudo. Para que eu e você pudéssemos viver em Cristo, ele teve que dar esse unigênito da forma, enfim, vou deixar para você no próximo capítulo. Nos próximos. É nesse clima, então, maravilhoso que a gente vai deixar aí a pulguinha atrás da orelha, vai deixar vocês virem aqui participar com a gente, ou esperar a gente produzir o nosso Nos aguardem. Como o Julimar falou, todos os dias, agora a gente faz aí de segunda a sexta, nossos encontros, e aí vocês podem encontrar nossos vídeos lá no nosso canal do YouTube, ou entrar para nosso grupo do Telegram. E aí, como que a galera acha isso? Lá no nosso perfil código.007 no Instagram, clicando no link da bio, você vai conseguir entrar no nosso canal do Telegram ou no nosso canal do YouTube. E é isso, por hoje, não é isso? Rendeu e vai render muito mais, porque aqui a gente vai extrair o código e vai estar indo direto da fonte. E a gente espera vocês amanhã aqui nesse nosso encontro. Um beijo para todo mundo. Fez o print?